Olá, como vai você? A pedidos da inscrita Cíntia, vou falar aqui o que é fibromialgia, mas vou falar de uma fonte que me traz uma informação a mais, que me interessou pesquisar por ela, que foi o Vitude, o site vitude.com. Ele vem trazendo que a fibromialgia, todos os outros sites vão dizer que é uma síndrome de dor crônica que é muito comum e também muito complexa. Os sintomas são aqueles clássicos, dores musculares e também nas articulações, né, todo o corpo. Ocorre lá nos tecidos, né, no tecido fibroso e muscular por todo o nosso corpo. A gente também conhece como SFM. É uma referência para síndrome de fibromialgia ou síndrome de Dognini. A fibromialgia ela pode durar entre vários anos e também toda a vida. É a segunda condição mais comum, que atinge ossos e músculos e fica atrás só da artrite, mas muitas vezes não é diagnosticada da forma correta e também não é bem interpretada. A gente não pode curar a fibromialgia, não existe ainda essa cura, só que uma combinação de medicamentos, de exercícios bem feitos, um controle do emocional do paciente, hábitos saudáveis, podem suavizar o que o paciente está sentindo para que ele possa ter uma vida mais normal e também uma vida que ele pode ser mais ativo, viver de forma melhor, aproveitar muito mais. É muito recorrente que os pacientes que têm a fibromialgia, eles não descobrem a doença logo. Então, eles percebem depois que passam por médicos, né? E aí o que é que acontece? Por que a gente descobre muito tarde? Né? Até mesmo os médicos não descobrem cedo. A fibromialgia ela não faz uma ferida aberta, uma lesão por dentro, por fora. Não há uma inflamação, nem degenera, nada. Os sintomas eles só podem ser vistos quando você faz os exames. Então, lá na clínica, não há como provar que a pessoa está sentindo uma dor, já que é uma reação que vai variar. Pode ser até agudo em algumas partes do nosso corpo. E é aproximadamente 3% dos brasileiros que sofrem disso no país, né? Aqui no Brasil. A grande parte desses brasileiros são as mulheres, 90%, né? Entre a faixa etária de 30 e 50 anos. As pessoas que têm fibromialgia, 20% também têm o quê? Ansiedade ou depressão. Então, tem uma relação com a parte emocional, como a maioria das doenças, né? A gente não pode nem se enganar. Só que as pessoas, os médicos, a maioria, a grande parte, ainda não faz essa relação, ainda ignora, deixa passar o lado emocional do paciente. A grande verdade, né? Não é possível indicar exatamente de onde é que vem surgir a fibromialgia. Qual é a sua origem? Não se sabe, né? Mas existem alguns fatores que são associados ao início dessa doença, dessa síndrome. Quais são, né, os fatores? É o fator genético, né? Porque se tem na família, provavelmente a pessoa pode ter. Os eventos traumáticos, né, no caso, no sentido físico ou no sentido psicológico. Infecções por vírus ou doenças autoimunes. Problemas com
com o sono, problemas para dormir, ou se a pessoa é sedentária, que não pratica esporte e nem faz suas atividades em casa todos os dias, então fica muito tempo parada. A parte da ansiedade, que é um grande problema no mundo, e a depressão, que também é outro grande problema no mundo, principalmente depois que surgiu a internet, a gente está descobrindo ainda mais casos de pessoas que estão sofrendo de depressão e até tirando sua própria vida. As dores da síndrome normalmente se iniciam em um ponto específico e aí vão indo para as outras partes do corpo e fica crônico. E alguns fatores podem piorar as dores que você sente, se você tem fibromialgia, como muito esforço físico e um emocional muito carregado, muito estresse, infecções que você possa ter, noites ruins de sono, traumas ou longas exposições às temperaturas baixas, ao frio. Quais os fatores de risco da doença? Não se sabe a causa da doença. Alguns fatores de risco facilitam o surgimento, como o sexo, se a pessoa é mulher, e também o histórico familiar e doenças reumáticas na família podem desencadear a patologia. Quais são os sintomas da fibromialgia? É a dor generalizada, ok? Essa dor que é descrita como uma dor de cansaço que não para. Não é nem forte nem aguda, acontece em todo o corpo e dura uns 3 meses. Os estudiosos, eles perceberam que essa dor acontece porque existe uma estimulação que se repete nos nervos e faz com que o cérebro de pessoas que têm a fibromialgia se modifique. Então, essa mudança envolve um aumento anormal dos níveis de certas substâncias químicas que dão sinal de dor, que são os nossos neurotransmissores. Além disso, também tem os receptores de dor do cérebro que parecem que vão desenvolvendo uma espécie de memória dessa dor, tornam-se mais sensíveis e aí pode reagir exageradamente quando existe o sinal da dor. Então, também pode ter outros sintomas. A fibromialgia pode apresentar também fadiga constante, cansaço, mesmo depois que você dorme muito, distúrbio do sono como a síndrome das pernas inquietas ou apneia, trêmulos, dificuldade cognitiva, que não consegue se concentrar, tem lacunas de memória, então falha a memória, não consegue se comunicar como antes, né, um problema de linguagem, e o raciocínio também fica um pouco prejudicado. As dores de cabeça também são sintomas, cólicas, outros incômodos gastro, picos de ansiedade, uma vontade de ficar sozinho, não sentir mais prazer em atividades agradáveis e depressão. São sintomas. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? É essencialmente clínico. E existem os exames laboratoriais e radiológicos, que são utilizados apenas para avaliar as condições gerais. Então, considerando que os sintomas de um paciente com fibromialgia são bastante semelhantes a outras doenças, é muito recorrente que o diagnóstico da síndrome ele ocorre de forma mais lenta e também mais laboriosa, para que seja realmente atestado. Tem casos que o paciente ele vai para um reumatologista logo em seguida. A história clínica e o exame físico bem cuidadoso, bem minucioso, eles são necessários para que tenha aquele diagnóstico mesmo bem feito. E a principal forma de você realizar esses exames é a partir da pressão com os dedos em 18 pontos específicos do corpo. E vocês vão ver logo que estiverem com o seu médico.
E o tratamento da fibromialgia, não existe um tratamento, né, que seja específico. O que se faz é suavizar os sintomas, melhorar a condição da sua vida. E cada pessoa terá indicações que são para ela, né? Cada um é um caso. Então, nesse sentido, a atitude do paciente, ele é decisivo para a evolução ou não da doença. Alguns tratamentos não farmacológicos, eles têm sido bons em pessoas com síndrome. O suporte psicológico, os exercícios com impacto bem baixinho e de forma regular, uma dieta com mais verduras e legumes e acupuntura. O tratamento, se ele der certo, ele alivia a dor, melhora a qualidade do sono, restabelece o equilíbrio emocional e melhora o condicionamento físico, reduz o cansaço. Devido às dores crônicas, é muito comum que a fibromialgia ela faça com que tenhamos anormalidades no sistema nervoso, mudando a forma com que os pacientes tratam com o seu próprio estresse. A fadiga, que acontece sempre, também faz com que a pessoa se isole das atividades. Tem ansiedade, não tem energia para fazer as coisas, sentimento de culpa e muitos outros sintomas que desencadeiam depressão. Pacientes podem possuir depressão junto à fibromialgia e daí gera um círculo vicioso. E aí tem mais dificuldade para tratar da sua síndrome. E aí sente mais dores e faz com que o processo fique um pouco pior. Então, seguir um tratamento adequado da fibromialgia com o tratamento da depressão é muito bom para que se controle. A terapia cognitiva comportamental, que chamamos de TCC, ela é uma boa forma de trabalhar esses sintomas e a depressão no conjunto. E esse assunto leva principalmente em conta a forma como cada um age perante o seu dia a dia. E daí fica mais fácil compreender e transformar essas emoções e também a forma de se comportar desse paciente. Na fibromialgia, a TCC ela vai auxiliar o paciente a entender e interpretar melhor as suas atitudes diante da dor que sente e dos outros sintomas para enfrentar de uma forma que realmente alivie, certo? Bom, espero ter ajudado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Eu agradeço o pedido da seguidora Cíntia e contribua mais ainda através dos comentários, como sempre tem feito. E as outras pessoas que ainda não se inscreveram, por favor, não percam seu tempo, se inscrevam agora. Eu agradeço por ter assistido até aqui. Tchau!